Atenção! Na teleaula de hoje, discutiremos sobre manutenção preditiva e suas técnicas, no curso Profissionalizante de Mecânica. Olha, falhou. De novo? Já é a segunda vez. Pois é, agora vamos ter que aplicar a manutenção corretiva não planejada outra vez. Seria bom se tivesse uma forma de a gente predizer quando essas falhas fossem ocorrer. Isso não aconteceria se nós tivéssemos aplicado a manutenção preditiva na oficina. A manutenção preditiva é aquela que informa as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que indicam o seu desgaste ou processo de degradação. Na verdade, trata-se da manutenção que prediz o tempo de vida útil das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida útil seja bem aproveitado. Esse tipo de manutenção tem como objetivo determinar antecipadamente a necessidade de serviço de manutenção numa peça específica de um equipamento, eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção, aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos, reduzir o trabalho de emergência não planejado, impedir o aumento dos danos, aproveitar a vida útil total dos componentes e de um equipamento, aumentar o grau de confiança no desempenho de um equipamento ou linha de produção, determinar previamente as interrupções de fabricação para cuidar dos equipamentos que precisam de manutenção. Para ser executada, a manutenção preditiva exige a utilização de aparelhos adequados, capazes de registrar vários fenômenos, tais como vibrações das máquinas, pressão, temperatura, desempenho, aceleração. Com base nos conhecimentos e na análise dos fenômenos, é possível indicar com antecedência eventuais defeitos ou falhas nas máquinas ou equipamentos. A análise consiste em você prever com antecedência avaria ou quebra por meio de aparelhos que exercem vigilância constante, predizendo a necessidade de reparo. Ela adota vários métodos de investigação para poder intervir nas máquinas e equipamentos. Entre os vários métodos destacam-se o estudo das vibrações, análise dos óleos, análise do estado das superfícies e análises estruturais da peça. Na verdade, estou vendo aqui nas anotações de manutenção que todas as máquinas em funcionamento produzem vibrações que aos poucos levam-nas à deteriorização. Essa deteriorização é caracterizada por uma modificação na distribuição de energia vibratória pelo conjunto de elementos que constituem a máquina. Observando a evolução do nível de vibrações, é possível obter informações sobre o estado da máquina. O princípio de análise das vibrações baseia-se na ideia de que a estrutura das máquinas excitadas pelos esforços dinâmicos dão sinais vibratórios, cuja frequência é igual à frequência dos agentes excitadores. Se captadores de vibrações forem colocados em pontos definidos da máquina, eles captarão as vibrações recebidas por toda a estrutura. O registro das vibrações e sua análise permitem identificar a origem dos esforços presentes em uma máquina operando. Por meio da medição e análise das vibrações de uma máquina em serviço normal de produção, detecta-se, com antecipação, a presença de falhas que devem ser corrigidas. Rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, acoplamento desalinhados, rotores desbalanceados, vínculos desajustados, eixos deformados, lubrificação deficiente, folga excessiva em buchas, falta de rigidez, problemas aerodinâmicos, problemas hidráulicos e cavitação. O aparelho empregado para a análise das vibrações é conhecido como analisador de vibrações. Outro estudo que podemos fazer sobre o funcionamento das máquinas é a análise de óleo. A análise de óleo tem como objetivo economizar os óleos lubrificantes, assim como sanar alguns problemas da máquina. Os equipamentos modernos permitem análises exatas e rápidas do uso de óleo nas máquinas. É a partir dessa análise que o serviço de manutenção determina a hora exata de trocar ou renovar o óleo das máquinas, seja ela mecânica ou hidráulica. A economia é obtida regulando-se o grau de contaminação ou de degradação. Essa regulagem permite a otimização do intervalo de trocas. A análise de óleos permite também identificar os primeiros sintomas do desgaste de um componente.
A identificação é feita a partir do estudo de partículas sólidas que se misturam ao óleo. Tais partículas são geradas pelo atrito dinâmico entre peças que se atritam. As principais propriedades dos óleos que interessam em uma análise são índice de viscosidade, índice de acidez, índice de alcalinidade, ponto de fulgor, ponto de congelamento. Em termos de contaminação dos óleos, interessa saber quando existe resíduos de carbono, partículas metálicas e água. A análise da superfície das peças sujeita aos desgastes provocados pelo atrito também é importante para se controlar o grau de deteriorização das máquinas e equipamentos. A análise superficial abrange, além do simples exame visual, com a sua lupa, várias técnicas analíticas, tais como endoscopia, holografia, estroboscopia, molde e impressão. A análise estrutural de peças que compõem as máquinas e equipamentos também é importante para a manutenção preditiva. É por meio dessa análise estrutural que se detecta, por exemplo, trincas, fissuras ou bolhas das peças das máquinas e equipamentos. Em uniões soldadas, a análise estrutural é de extrema importância. As técnicas utilizadas na análise estrutural são interferometria holográfica, ultrassonografia, radiografia, gammagrafia, ecografia, magnetoscopia, correntes de Foucault, infiltração com líquido penetrante. Periodicidade dos controles. A coleta de dados é efetuada periodicamente por um técnico que utiliza sistemas portáteis de monitoramento. As informações recolhidas são registradas numa ficha, possibilitando ao responsável pela manutenção preditiva tê-las em mãos para as providências cabíveis. A periodicidade dos controles é determinada de acordo com os seguintes fatores: número de máquinas a serem controladas, número de pontos de medição estabelecidos, duração da utilização da instalação, caráter estratégico das máquinas instaladas, meios materiais colocados à disposição para execução dos serviços. Vantagens da aplicação da manutenção preditiva: aumento da vida útil do equipamento, controle dos materiais, peças, componentes, partes e etc., e melhor gerenciamento. Diminuição dos custos nos reparos, melhoria da produtividade da empresa, diminuição dos estoques de produção, limitação da quantidade de peças de reposição, melhoria da segurança, credibilidade do serviço oferecido, motivação do pessoal de manutenção, boa imagem do serviço após a venda, assegurando o renome do fornecedor. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância da manutenção preditiva, seus objetivos, como é executada e as técnicas de análise de tendência de falhas, como estudo das vibrações, estudo dos óleos, análise do estado das superfícies e a análise estrutural. Viu também no que se consiste a periodicidade dos controles e as vantagens da aplicação da manutenção preditiva. Agora sim estou entendendo melhor. Legal essas técnicas de manutenção preditiva. Com certeza, com elas as coisas se tornam muito mais fáceis. Mas não esqueça de fazer atividades do seu livro de exercícios. E Bons estudos! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.